Então, vejam só. A primeira questão aqui diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa cuja grandeza física é uma grandeza vetorial. Então, ela foi bem direta, certo? E aí, alguém sabe a resposta? Letra D, mais alguém? A, mais alguém? A, B. Então, vamos lá, vejam só. Se a gente fala que é uma grandeza vetorial, na realidade, na física, existem dois tipos de grandeza. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Uma grandeza é dita escalar quando, para sua compreensão, basta conhecer o módulo e a unidade. Você sabe qual é o módulo dela, a intensidade dela, a unidade, então ela é uma grandeza escalar. Uma grandeza é dita vetorial quando você precisa conhecer módulo, direção, sentido e sua respectiva unidade. Então, toda a grandeza física que só tem o seu sentido completo, quando você conhece módulo, direção, sentido e sua respectiva unidade, é chamada de grandeza vetorial, ok? Imagina o seguinte, ó. Deixa eu trazer essa cadeira para cá. Não sei se dá para ver a cadeira aqui, né, para quem está lá na internet. Mas se eu aplicar uma força de 10 newton nesse celular, o que é 10 newtons, professor? É uma força para você segurar 1 quilo. Quando você segura 1 quilo de qualquer coisa, você tem ali aplicando uma força de 10 newtons. Eu consigo mover esse celular sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Se eu aplicar 10 newtons, eu consigo mover esse celular? Sim ou não? Eita. Sim? Na realidade, deveria ser, professor, depende. Depende de quê? Se eu aplicar essa força na vertical, eu não vou conseguir mover o celular. Mas se eu aplicar essa força na horizontal, eu consigo mover o celular. Então, observe que quando eu falei para você, aplicando uma força de 10 newtons, eu consigo mover o celular, eu passei informação de módulo, eu passei informação de unidade. Mas essas duas informações elas não são suficientes para que você pudesse resolver o problema. Esse problema estava incompleto. Esse problema ele só passa a estar completo quando eu digo a você qual é o módulo, qual é a unidade, qual é o sentido e qual é a direção. Agora eu pergunto, se eu aplicar uma força na horizontal de 10 newtons, da direita para a esquerda, eu consigo mover o celular? Consigo, agora sim. Então, força é uma grandeza vetorial, porque ela só tem o sentido completo se eu especificar módulo, direção, sentido e sua respectiva unidade. Pensando nisso agora, vamos lá. Eu posso dizer que tempo é uma grandeza vetorial? Tempo tem sentido? Tempo tem direção? Não, então tempo não pode ser a nossa resposta. Massa. A massa 10 quilos, 20 quilos, 100 gramas, é uma grandeza vetorial? Não. Certo? Intensidade de corrente elétrica é uma grandeza vetorial? Também não. Energia elétrica. Energia elétrica? Energia elétrica é uma grandeza vetorial? Não. Então, se nenhuma dessas é uma grandeza vetorial, como o colega falou ali, letra D é a nossa resposta. Quando a gente fala de deslocamento, você vai dizer, eu me desloquei 10 metros. Se eu estou aqui, eu me desloquei 10 metros, onde é que eu vou estar agora? Eu posso estar 10 metros nessa direção, 10 metros nessa direção, ou 10 metros nessa direção. Então, observe que quando eu falo, se eu me deslocar 10 metros, aonde eu vou estar depois de me deslocar 10 metros? Você não sabe para onde eu vou estar, se eu não trazer para você a direção. Se eu não informar você o sentido. Então, o deslocamento, ele é uma grandeza vetorial. Ficou claro isso? Viu a diferença? Ok? Vamos lá, velocidade. É uma grandeza vetorial ou escalar? Escalar? Todo mundo concorda? Quem acha que é vetorial, levanta a mão. Quem acha que é escalar, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Na realidade, se eu falo a velocidade, eu digo, olha, a minha velocidade é 10 metros por segundo. Mas se eu falar só isso, você sabe qual a direção eu estou movendo?
Se eu falar o seguinte, dois carros estão se deslocando a velocidade de 10 metros por segundo, qual o tempo de encontro? O tempo de encontro depende do sentido e da direção de cada um. Sim ou não? Se eles estiverem indo no mesmo sentido, eu vou ter aqui um tempo de encontro. Deixa eu colocar 10 e 5. Eu vou ter um tempo de encontro. Porém, se os dois tiverem o mesmo sentido, o tempo de encontro é outro. Então, só fica clara a ideia de velocidade se eu falar para você qual é a direção, qual é o sentido e qual é o módulo da velocidade. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Velocidade, aceleração, força são exemplos de grandezas vetoriais. Ficou claro, sim ou não? Ok? Questão número 2. Essa questão é bem interessante. Ó. A mecânica é um campo da física que descreve o movimento dos corpos, sendo dividida em 3 áreas: cinemática, dinâmica e estática. Na cinemática, estuda-se o movimento dos corpos sem se considerar suas causas. Na dinâmica, estuda-se o movimento e suas causas com base nos conceitos de força e suas leis. Na estática, estuda o equilíbrio e a invariância dinâmica de sistemas físicos. Nesse contexto, assinale as alternativas abaixo e assinale a correta. Então vamos lá. Item A. O corpo em movimento circular e uniforme não apresenta variações em sua velocidade e em seu raio da trajetória. Um corpo em movimento circular e uniforme não apresenta variação da sua velocidade, nem do seu raio. Isso é verdadeiro ou é falso? O colega aí falou falso. Por que falso? Ó, aqui nós temos um exemplo do movimento circular uniforme, certo? Você tem uma trajetória aqui circular, vamos imaginar que isso aqui seja um círculo, e cuja o módulo da velocidade aqui é constante. Aí eu posso dizer, essa partícula aqui, a sua velocidade é constante, sim ou não? A velocidade é constante? O colega falou? Sim. Mas na realidade seria não. Por quê? Porque quando eu falo velocidade, velocidade é uma grandeza vetorial. Tem a ver com a primeira questão. Uma grandeza vetorial, ela só é constante se o módulo for constante, se a direção for constante, se o sentido for constante. Então, essa partícula aqui, ela tem módulo constante. No movimento circular uniforme, a velocidade tem módulo constante, mas a velocidade ela não é constante. Por quê? Que direção é essa aqui? Horizontal ou vertical? Que direção é essa? Horizontal. Que direção é essa? Vertical. Horizontal. Vertical. Então, observe que a direção está mudando. Se a direção está mudando, a velocidade ela está o quê? Mudando. Então, eu não posso afirmar que a velocidade é constante. Ficou claro isso? Tranquilo? Isso é questão de todo o concurso. No movimento circular uniforme, a aceleração é zero. Falso. No movimento, professor, movimento circular uniforme está dizendo que o módulo da velocidade é constante, mas existe aceleração. Se a velocidade está variando, mesmo sendo apenas a direção, existe aceleração. Vocês vão estudar, vai ser aceleração centrípeta, mas existe aceleração. Então, todo concurso tem essa pegadinha. No movimento circular e uniforme, a aceleração é zero. Falso, existe aceleração. E a aceleração é a aceleração centrípeta. Item letra B. Em qualquer tipo de colisão entre dois veículos, os riscos de lesões e morte de seus ocupantes são sempre proporcionais aos módulos das velocidades dos veículos, imediatamente antes da colisão. Verdadeiro ou falso? Durante uma colisão,
entre dois automóveis, o risco de lesão ou de morte é sempre proporcional às velocidades dos veículos antes da colisão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, sim ou não? Falso. Falso. Peraí, professor. Se eu tenho dois carros, um indo ao encontro do outro, quanto mais rápido a velocidade deles, quanto maior a velocidade deles, maior o risco de lesão. Sim ou não? Sim, isso é verdade. Se os dois carros estiverem na mesma direção, tiverem um encontro do outro, isso é verdade. Mas existem outros tipos de colisões. Se os carros estão no mesmo sentido. Se o carro aqui estão no mesmo sentido, certo? Então imagine que a velocidade desse aqui é 80. 80 quilômetros por hora. E a velocidade desse aqui é 40 quilômetros por hora, ok? Então vai existir a colisão aqui, sim ou não? Agora, se esse carro aqui aumentar a velocidade para 70 quilômetros por hora, ainda vai ter colisão? Esse aqui é mais rápido, mas essa colisão vai ser mais letal ou menos letal? Menos letal. Não, o aumento da velocidade não implica no maior risco, não necessariamente. Isso é verdade se tiver um ao encontro do outro. Aí seria verdadeiro. Mas nesse caso aqui não é verdadeiro. Ficou claro isso? Então veja que quando você fala de velocidade, quando você fala de força, você tem que parar e pensar e analisar qual a direção, qual o sentido. Você não pode olhar só para o módulo. Toda grandeza vetorial, vocês precisam trabalhar isso. Toda grandeza vetorial, você tem que pensar em módulo, direção e sentido. Tudo isso vai ser importante na análise do problema, ok? Letra C. Se um corpo está em movimento, então se conclui que há atuação de forças e torques sobre ele. Verdadeiro ou falso? Se um corpo está em movimento, é porque existe força atuando sobre ele. Verdadeiro ou falso? Falso. Poxa. Falso. Um pensamento que muita gente tem, que só existe movimento se existir força. Isso não é verdade, certo? A força implica em variação de movimento. Só existe variação de movimento se existir força. Professor, mas o que é variação de movimento? É variação da velocidade. A velocidade de um corpo só irá variar se existir uma força resultante sobre ele, certo? Então, imagine que eu estou no espaço, sobre um ponto onde estou muito distante de todos os planetas. Aí eu pego uma bolinha e solto. Essa bolinha ela vai se mover indefinidamente. Só que ela vai se mover com que velocidade? Com a velocidade constante. Então, nenhuma força está atuando na bolinha, mas ela está em movimento. Agora, o que é que eu faço para a bolinha parar? Eu tenho que aplicar uma força sobre ela. O que é que eu faço para aumentar a velocidade dela? Eu tenho que aplicar uma força sobre ela. Mas enquanto nenhuma força atuar sobre ela, ela vai se mover indefinidamente, com a velocidade constante, é constante em módulo, direção e sentido. É o chamado movimento retilíneo e uniforme. Então lembre, não é necessário força para que haja movimento. Isso é importante, certo? Ficou claro sim ou não? Letra D. Essa letra D aqui, certo? E apesar de uma continha, ó. O motorista trafega inicialmente a uma velocidade de 36 km por hora e percorre 5 metros até atingir um repouso sobre uma desaceleração constante. Então, utilizando a mesma desaceleração, se ele estiver se movendo a 72 km por hora, ele utilizará 20 metros para atingir o repouso. Então, ele está mantendo aqui a mesma aceleração. Se ele está a 36 km por hora, ele diz que ele para em 5 metros. Se eu duplicar a velocidade, ele diz que a distância que ele vai levar para parar vai ser duplicada. Será que isso é verdade? Então, vamos pensar aqui. Qual é a equação que relaciona velocidade e distância? Quem lembra?
no movimento uniformemente acelerado. Qual é a velocidade? Quem lembra? Não é sorvetão, não é a outra. Que relaciona velocidade e distância. Sorvetão é posição e tempo. Velocidade e distância. É até um nome italiano. Eu acho que é italiano, eu acho, né? Torricelli, né? Exatamente. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Lembra aqui, Torricelli? Dá para ver? Ok? Então, vê só, ele quer parar, sim ou não? Se ele vai parar, qual é a velocidade final? Zero. Então, zero vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Vou passar para o outro lado. Ó. 2A delta S menos, né? É igual a V0 ao quadrado. Então, delta S, que é o deslocamento, vai ser menos V0 ao quadrado sobre 2A. Então, observe que a velocidade aqui, ó, ela é proporcional, o deslocamento, ela vai ser proporcional ao quadrado da velocidade. Então, o que acontece se eu duplicar a velocidade? Então, vamos ver o que acontece na minha equação? O S' vai ser igual a menos 2V0 ao quadrado sobre 2A. Menos, repete. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 4. V0 ao quadrado é V0 ao quadrado sobre 2A. Observe que isso aqui, ó, eu chamei de delta S. Então, delta S' vai ser 4 vezes menos V0 ao quadrado sobre 2A. Então, isso vai ser 4 vezes delta S. Isso quer dizer, se eu duplicar a velocidade, a distância percorrida vai ser 4 vezes maior. E não 2 vezes maior. Então, veja como é perigoso, certo? Você aumentar a velocidade. Você está a uma certa velocidade do carro da frente. Quando você aumenta a velocidade, certo? Você corre um risco muito grande, porque o tempo de frenagem, certo? É 2 vezes maior quando você duplica a velocidade. Então, quanto mais rápido você está, mais distante você precisa ficar do carro da frente. Ok? Então, tenham esse cuidado. Aumentou a velocidade, eu aumento a distância do carro da frente, porque o tempo de frenagem vai ser maior, certo? E a distância percorrida vai ser maior. Ok? Então, também é falso, porque ele disse que é 2 vezes, na verdade são 4 vezes. E, por fim, letra E, verdadeiro ou falso? Vou arriscar mais não. Mas já é a última, jovem. Vai que anulou, é verdade, vai que anulou, né? Quando o objeto está submetido a diversas forças externas, não há necessariamente uma variação de sua quantidade de movimento. Obviamente, né? Agora sim, verdadeiro. Como? Exato. Se eu tiver um conjunto de forças, vamos explicar aqui, né? Quem é força? Força é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo. A gente pode escrever força dessa forma. Aí ele diz: se existir força, se existir um conjunto, aqui a força é resultante, né? Se existir um conjunto de forças atuando no corpo, necessariamente não vai existir variação na quantidade de movimento. Sabendo que existe força, necessariamente não vai existir variação na quantidade de movimento. Você poderia pensar, professor, se tem força, força provoca variação da quantidade de movimento, verdade. Mas ele não está dizendo que tem força, então se tem força, deveria provocar variação. Deveria, mas não necessariamente. Por quê? Ele falou que existe força, mas se a soma das forças for igual a zero, se a força resultante for igual a zero, eu vou ter aqui zero é igual a delta Q sobre delta T. Faz meio vezes extremos, delta Q é igual a zero. Então, se a força resultante for zero, a variação da quantidade de movimento vai ser igual a zero. Ok? Tudo bem? Então, essa aí foi bem legal. Questão 3.
A questão 3 diz o seguinte, ó, devido à violência crescente e, consequentemente, ao aumento do número de casos de balas perdidas, um fabricante de vidros, preocupado com a segurança, projetou e fabricou o tipo de vidro que, no caso de um projeto atravessá-lo, diminui em 99% a energia de movimento do projeto. Supondo que uma bala de fuzil de massa 20 gramas atinja o vidro com velocidade de 400 metros por segundo, é correto afirmar que a velocidade em metros por segundo ao atravessá-lo será. Qual é a energia dessa bala? Alguém sabe? Ele reduz a energia do movimento. Quem é a energia do movimento? Quem é a energia do movimento? Exatamente isso que você está pensando aí. O jovem está aí assim, ó, tentando trazer lá de cima a informação. Ó. A energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a energia cinética final, ou seja, a energia cinética depois que ela atravessa o vidro, ela é o quê? Ela é igual a 1% da energia cinética inicial. Sim ou não? Não é isso que ele falou? A energia cinética final é igual a 1% da energia cinética inicial. O professor não falou isso não, ele falou que reduz em 99%. Então, se reduziu em 99%, quer dizer que sobrou quanto? Sobrou 1%. Como é que eu escrevo isso aqui matematicamente falando? Eu vou dizer aqui, ó, a energia cinética final, ela é igual ao sinal de igualdade. A 1%. O que é 1%? O que significa 1%? É 1 dividido por 100. 1%. 1 por 100. Na matemática, quando você tem da, de, preposição da, de, 1% de, você transforma em multiplicação. Multiplicação da energia cinética inicial. Então, essa frase aqui, eu transformei nessa equação aqui. Quem é a energia cinética? Está aqui, ó, é 1/2 de m v final ao quadrado. Isso é 1 sobre 100 vezes que a energia cinética inicial é 1/2 de m v inicial ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Que todo aluno ama fazer. O que eu posso fazer aqui? Posso cortar. Posso cortar o quê? M com M, massa com massa, ou seja, não depende da massa, e depende 1 sobre 2, divido e corto 1 sobre 2 com 1 sobre 2. Isso fica o quê? A velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado sobre 100. Sim ou não? Então, quem é a velocidade final? É a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado dividido por 100. Quanto é a raiz quadrada de VI ao quadrado? O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o quadrado, eu corto o quadrado com a raiz. Então, o VI aqui sai. Quanto é a raiz de 100? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? 10. Olha, acabou-se. A velocidade final é a velocidade inicial sobre 10. Acabou o problema. Qual é a velocidade inicial? Quanto? 400. 400 sobre 10. 40 metros por segundo. Interessante, né? Ele disse que reduziu em 99%, mas a velocidade ela só diminui 10 vezes. Interessante, né? Ok? Então, ó, equação, como você lê, aqui é equação matemática. Tudo bem? E para finalizarmos, né? Eu sei que vocês já estão aí cansados, né? Então vamos aqui à última questão de física, que é a questão 4. Tranquilo aqui, gente? Tranquilo? Essa questão aqui, ó, ela cai em todo concurso de física. Tem que ter uma questão de energia cinética e tem que ter uma questão de custo de energia. Todo concurso de física tem. Seja concurso de física, seja o Enem, todo ele tem uma questão dessa de energia cinética e uma de custo de energia. Ó, vamos terminar com essa. Suponha que o preço unitário da energia elétrica cobrado pela concessionária local
é de 0,75, no caso aqui, 75 centavos, né, por quilowatt-hora. Então, uma lâmpada de 100 watts ligada a uma diferença de potencial de 220 volts em um período de um dia, em reais, custa. Então, qual é o custo para deixar uma lâmpada dessa acesa um dia todo? Ok? Tudo bem? Posso pagar aqui? Posso? Qual é a fórmula da energia? Como é que a gente calcula energia? Certo? Uma das formas de calcular energia é o seguinte: é dizer que a energia, certo, é igual a potência multiplicado pelo tempo. Essa é a fórmula de energia. Só que a gente tem que ter cuidado. Por quê, professor? Porque geralmente essa potência aqui, ó, ela é medida em watts. E esse tempo aqui, ele é medido em segundos. Só que a gente tem um problema aqui. Quando a gente vai medir em watts e segundos, a unidade dá joules. E joules é um número muito pequeno. Se a gente fosse usar a unidade de joules para medir energia, a gente ia, sei lá, a sua conta ia vir 1 milhão de joules que você teria gastado. Então é um número muito pequeno. Então, para você ter uma unidade um pouco maior, nós temos uma outra forma de a gente calcular a energia, uma outra unidade, que é o que nós chamamos de quilowatts-hora. Então, se você está usando aqui o quilowatts-hora, isso quer dizer que a potência tem que estar em quilowatts e o tempo tem que estar em horas. Qual é a potência da lâmpada? Me ajudem, por favor. Qual é a potência da lâmpada que ele deu aí? Foi quantos watts? 100 watts, né? 100 watts. Só que eu tenho que estar em kilowatts. Como é que faz para transformar para kilowatts? É só você dividir por 1000. Vamos dividir por 1000. Quanto é que dá 100 dividido por 1000? É só deslocar aqui, ó, uma casa, duas, três casas, dá 0,1 kilowatts. E o tempo? Em um dia, eu tenho quantas horas? 24 horas. Então, a energia vai ser 0,1 multiplicado por 24. Isso dá quanto? 2,4. 2,4 o quê? Quilowatts-hora. Ô, professor, e esse 220? Não importa. Eu só preciso da potência. E por que 220? Porque ele quis. Para fazer você ficar confuso, eu acho. Mas eu só preciso da potência. E a potência em kilowatts. Agora é só fazer a transformação. Quanto é que custa 1 kWh? Quanto é 1 kWh? 75 centavos. E 2,4 kWh? Vai ser X. Faz meio vezes extremo. Então, X é 2,4 multiplicado por 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 3 sobre 4. Não é? 3 quartos. É importante lembrar disso, certo? Aí você faz 2,4 dividido por 4, dá 0,6. 0,6 vezes 3 dá 1,8. Então, seria 1,8 ou R$1,80. Então, R$1,80 seria o custo, certo? Para você manter uma lâmpada acesa, uma lâmpada dessa de 100 watts o dia todo. Então, por isso você deve aconselhar-se que saindo do ambiente você desligue a luz. Esses 20 watts não serve para nada, porque o que importa aqui, ó, é a potência. A potência, ela diz quanto de energia é consumida em cada unidade de tempo. Então, você tem aqui já a potência. Ele deu isso aí, então se é 220, se é 110, não importa. Ok? Ficou claro? Então, boa sorte a todos. Espero contar com vocês aí nas aulas de física que estaremos começando aí a partir do dia